As técnicas de construção das pirâmides do Egito são um dos maiores feitos da engenharia antiga. E o fato de que os egípcios conseguiram mover e posicionar blocos de pedra tão massivos usando ferramentas relativamente simples é um dos mistérios mais intrigantes. Olá, sejam bem-vindos ao canal O Elfo. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Número 1. Extração e corte dos blocos. Os blocos de pedra usados nas pirâmides, principalmente calcário e granito, eram extraídos de pedreiras próximas ao local de construção. Para cortar e moldar essas pedras, os egípcios usavam ferramentas de cobre, como cinzéis e martelos, bem como ferramentas de pedra mais duras para trabalhos mais precisos. O granito, sendo muito mais duro que o calcário, era trabalhado com bolas de dolerito, uma rocha ainda mais dura, para quebrá-lo. Número 2. Transporte dos blocos. O transporte dos blocos é um dos maiores desafios que os egípcios enfrentaram. Aqui estão algumas das principais teorias. Rolos de madeira. A teoria tradicional sugere que os egípcios usavam troncos de árvores como rolos para mover os blocos sobre o solo. Os troncos seriam colocados sob os blocos e rolados à medida que o bloco avançava. Trilhos e trenós. Evidências encontradas em tumbas mostram desenhos de blocos sendo transportados em grandes trenós de madeira. Para facilitar o deslizamento dos trenós sobre o solo arenoso, trabalhadores poderiam ter molhado a areia, o que reduz o atrito. Estudos modernos demonstraram que esse método seria eficaz e o uso de uma quantidade certa de água diminuiria a resistência do solo em até 50%. Rampas. A teoria mais amplamente aceita é a do uso de rampas. Existem várias propostas de como essas rampas poderiam ter sido organizadas. Rampas retas. Uma rampa linear que subia em direção à pirâmide. Essa teoria, porém, enfrenta o desafio de que uma rampa longa o suficiente teria que ser extremamente extensa e difícil de manusear. Rampas em espiral. Outra hipótese sugere que rampas em espiral foram construídas ao redor da pirâmide à medida que ela subia. Isso permitiria o transporte de blocos até os níveis superiores da estrutura, sem a necessidade de uma rampa reta extremamente longa. Rampas internas. Alguns arqueólogos sugerem que rampas internas podem ter sido usadas, em que os blocos seriam içados através de corredores construídos dentro da pirâmide. Isso explicaria como blocos pesados foram transportados para grandes alturas com precisão. Número 3. Posicionamento preciso. A precisão do alinhamento das pirâmides, especialmente da Grande Pirâmide de Gizé, em relação aos pontos cardeais, é impressionante. Estudos mostram que a orientação é quase perfeitamente alinhada com o norte verdadeiro. Os egípcios, provavelmente, usavam observações astronômicas, baseadas na posição de estrelas específicas, como a estrela polar da época, Tuban, na constelação de Draco, para orientar as pirâmides. Uma vez que os blocos estavam no local correto, os trabalhadores provavelmente usavam alavancas e ferramentas simples para ajustá-los com precisão. As superfícies das pirâmides eram alisadas com muito cuidado, talvez usando pedras abrasivas ou areia fina para polir as faces externas. Número 4. Mão de obra. A construção das pirâmides exigia uma força de trabalho gigantesca, mas estudos mais recentes sugerem que os trabalhadores não eram escravos, como se pensava anteriormente. Evidências arqueológicas indicam que muitos eram trabalhadores especializados e pagos, organizados em equipes e acampamentos próximos aos locais de construção. Acredita-se que cerca de 20.000 a 30.000 trabalhadores participaram da construção da Grande Pirâmide ao longo de aproximadamente 20 anos. Número 5. Inovações e organização. Além das técnicas de engenharia, o sucesso das pirâmides deve muito à organização social
e logística dos antigos egípcios. Eles tinham uma burocracia eficiente que coordenava o fornecimento de materiais, a alimentação e o alojamento dos trabalhadores e o transporte dos blocos de pedra. O controle preciso do tempo e da mão de obra era crucial para a realização de uma obra de tamanha magnitude. Os egípcios antigos usaram uma combinação de ferramentas simples, técnicas inovadoras e uma organização social altamente eficiente para mover, levantar e posicionar os enormes blocos de pedra que formam as pirâmides. Embora muitos aspectos ainda sejam debatidos, a teoria das rampas, a observação astronômica e a mobilização de uma grande força de trabalho são as explicações mais aceitas sobre como essas estruturas monumentais foram construídas.